Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Continuando as nossas aulas sobre cinética química, na aula 8 a gente vai aprender os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Aqui já adianto para vocês que os fatores são temperatura, concentração dos reagentes e superfície de contato dos reagentes. Catalisador e a natureza dos reagentes também podem influenciar a velocidade das reações. Aqui, fazendo um resuminho, eu já adianto para vocês. Aumentou a temperatura, a velocidade da reação aumenta. Aumentou a concentração dos reagentes, a velocidade da reação também aumenta. Aumentou a superfície de contato dos reagentes, aumenta a velocidade também. Reação acontecendo na presença de um catalisador acontece de forma mais rápida. E em relação à natureza dos reagentes, a gente vai ver que a quantidade de ligações a serem rompidas e também a força das ligações influencia na velocidade das reações. Começando pela temperatura, o que a gente sabe é o seguinte: quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Por que isso acontece? Quanto maior for a temperatura, maior é a agitação, maior a energia cinética média das espécies reagentes. Se as partículas estão mais agitadas conforme a temperatura aumenta, isso significa que a chance delas colidirem, ou seja, a frequência média de colisão, também vai aumentar. Com isso, a velocidade da reação também aumenta. Uma outra explicação é a seguinte: aumentando a energia cinética das espécies reagentes, a energia com que se dá a colisão também aumenta, e isso é importante para que os reagentes consigam superar a barreira energética criada pelo complexo ativado, para que eles consigam se converter em produtos. Em relação à concentração dos reagentes, mais uma vez, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. A explicação é a seguinte: conforme você aumenta a quantidade de espécies reagentes em um dado volume, a chance desses reagentes, das partículas que formam esses reagentes, colidirem entre si também aumenta, aumentando assim a frequência de colisão e, com isso, a velocidade da reação. Para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, imagine uma sala de aula. Então, a gente tem um volume fixo, o volume da sala de aula. Se a gente colocar dois estudantes, um em cada lado da sala, em lados opostos, e cada um deles jogar um giz um contra o outro, existe uma chance desses gizes se encontrarem, de colidirem entre si. Por outro lado, se esses mesmos estudantes agora jogarem um balde de giz um contra o outro, a chance de existir colisão entre esses gizes é muito superior. Com isso, se você aumenta a quantidade de espécies em um dado volume, a chance delas entrarem em contato, de colidirem entre si, aumenta, aumentando a velocidade da reação. Só destaco uma coisa aqui no caderninho: a gente tem que lembrar que existem as reações que podem ter ordem zero em relação a alguma espécie. Por exemplo, essa reação reagente A reagindo com reagente B, formando o produto C. Aqui, vamos supor que essa reação seja de ordem zero em relação a B. Isso significa que a velocidade da reação não vai depender da concentração de B, somente da concentração de A. Logo, se a concentração de B aumentar ou diminuir, a velocidade da reação não vai sofrer alteração, pois ela só depende da concentração de A. Então tem que tomar cuidado que existem exceções. Nem sempre o aumento da concentração de um reagente vai levar a um aumento da reação. Isso acontece para as reações que têm ordem zero em relação a determinado reagente. Em relação à superfície de contato, mais uma vez, aumentou a superfície de contato dos reagentes, a velocidade da reação também aumenta. Isso acontece mais uma vez também porque, aumentando a superfície de contato, aumenta-se a frequência de colisões entre as espécies reagentes. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar num reagente metálico reagindo, por exemplo, com o oxigênio do ar. Então vamos supor que a gente tem um pedaço de ferro e a mesma massa de ferro, só que na forma fragmentada, em pó, ferro pulverizado, limalha de ferro.
esse ferro vai entrar em contato com o oxigênio do ar. A questão é a seguinte: qual dos dois reagentes apresenta maior superfície de contato? O ferro em pó, a limalha de ferro, ou o ferro em pedaços? A limalha de ferro, o ferro em pó, quanto mais fragmentado, quanto mais pulverizado, particulado estiver os reagentes, maior será a sua superfície de contato e maior vai ser a frequência de colisões, maior a velocidade da reação. Isso acontece porque, vamos pensar o seguinte, no pedaço de ferro, somente a parte superficial do ferro está entrando em contato com o oxigênio presente no ar e assim sujeito a sofrer a oxidação. Por outro lado, se a gente pegar esse mesmo pedaço de ferro e fragmentá-lo, convertê-lo em pó de ferro, limalha de ferro, muito do ferro que estava no interior do pedaço de ferro agora começa a entrar em contato com o oxigênio do ar. Então, aumentando a superfície de contato, fragmentando os reagentes, a gente faz com que a frequência de colisões também aumente, aumentando assim a velocidade da reação. Aqui eu coloco para vocês para falar o seguinte: quando a gente tem uma reação química que ocorre com liberação de gases, muitas vezes é possível ter uma noção do quão rápido é essa reação. E a gente consegue ter essa noção a partir da liberação do gás, do produto gasoso formado, nesse caso o gás hidrogênio. O que acontece é o seguinte: como o zinco vai estar sofrendo a reação em um meio aquoso, a gente vai conseguir perceber a formação de bolhas devido à produção do gás. Quanto mais intensa for essa formação de bolhas, quanto mais intensa for a efervescência produzida devido à geração do produto gasoso, mais rápida é a reação. Em outras palavras, quanto mais intenso for o borbulhamento do gás, mais rápida vai ser a reação. É interessante também notar que é sempre importante a gente armazenar os alimentos em pedaços. Por exemplo, a carne moída, a carne em pedaços menores é oxidada mais facilmente do que a carne em pedaços. Por isso, é interessante a gente armazenar a carne não na sua forma moída, e sim em pedaços, para a gente minimizar a superfície de contato e, desse modo, reduzir a velocidade da reação de oxidação que pode acontecer com a carne. Muitas pessoas, quando vão no açougue, por exemplo, elas não compram a carne já moída. Elas querem que a carne seja moída na hora, justamente com uma precaução, para elas terem certeza de que aquela carne estava armazenada em pedaços, e não na sua forma moída. Quarto fator que afeta a velocidade das reações é o catalisador, que é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação. Aumentar a velocidade de uma reação, normalmente a gente também pode substituir pelo termo catalisar a reação. Catálise nada mais é do que aumentar a velocidade com a ajuda de um catalisador, ou seja, a catálise é o aumento da velocidade provocado por um catalisador. E isso acontece por quê? Um catalisador ele age diminuindo a energia de ativação da reação. Quanto menor for a energia de ativação de uma reação química, mais rápida é essa reação. A gente já viu isso. E como é que ele consegue fazer isso? Ele fornece um caminho alternativo. Ao invés da reação acontecer pelas etapas normais, na presença do catalisador, essa reação vai acontecer por meio de outras etapas. Ela vai seguir um outro caminho reacional. E nesse novo caminho reacional, as etapas reacionais terão energias de ativação menor. Aqui coloco para vocês um gráfico da energia em função do caminho da reação para a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, em água e em gás oxigênio. A curva em vermelho indica a reação acontecendo na presença do catalisador. Como é que eu sei isso? Devido à maior energia de ativação. A curva em azul indica a reação, a mesma reação acontecendo agora na presença de um catalisador. E eu consigo identificar isso devido à menor energia de ativação. A ação do catalisador é sempre diminuir a energia de ativação e desse modo a reação consegue acontecer mais rapidamente. Como exemplos de reações que podem ser catalisadas, é a reação anterior. O peróxido de hidrogênio, a água oxigenada se decompõe em gás oxigênio e também em água. Quando a gente olha a água oxigenada dentro de um frasco, ela está sofrendo essa reação. Naturalmente, a água oxigenada vai se decompondo em O2 e em água. Só que a reação acontece de forma tão lenta que a gente não consegue perceber visualmente as bolhas de gás oxigênio sendo liberadas. Por outro lado,
Se a gente colocar um pouquinho de água oxigenada em um ferimento contendo sangue, imediatamente a gente consegue perceber que ela começa a borbulhar, começa a ter uma efervescência devido à liberação do gás oxigênio. Isso acontece porque no sangue existe uma enzima chamada catalase, que diminui a energia de ativação da reação de decomposição da água oxigenada, aumentando a velocidade da reação. A gente utiliza a água oxigenada em ferimentos justamente por causa dessa liberação do gás oxigênio, que mata a bactéria do tétano. Um outro exemplo de uma reação que pode ser catalisada é a reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio formando água. E o catalisador que pode ser utilizado é platina em pó. Eu quero falar 3 pontos bastante importantes sobre as características de um catalisador. A primeira delas é o seguinte: um catalisador ele pode participar de uma reação química, mas ao final ele vai ser completamente recuperado. Por isso que a gente diz que um catalisador é regenerado ao final do processo. Segundo ponto importante, um catalisador ele não altera o ΔH da reação. Ele não vai alterar a variação de entalpia, a energia que é absorvida ou liberada à pressão constante. E terceiro ponto, um catalisador também não altera a quantidade de produto que vai ser formada, ou seja, ele não vai alterar o rendimento da reação, ele só vai fazer com que a reação aconteça mais rapidamente. O último fator que afeta a velocidade das reações químicas aqui, que a gente vai aprender, é a natureza dos reagentes. E esse fator influencia as reações da seguinte maneira: quanto menor for o número de ligações a serem rompidas e quanto mais fracas forem essas ligações, mais rápida a reação vai acontecer. Então aqui eu coloco um exemplo de uma reação para a gente ter uma noção de como a gente pode avaliar o número de ligações que necessitam ser rompidas para que a reação aconteça. Então aqui a gente tem como produto o NO2 e aqui como reagente o monóxido de nitrogênio, o NO e o O2. Então a gente consegue observar que para a reação acontecer, átomos de oxigênio precisam se ligar com átomos de nitrogênio. Para que isso aconteça, ligações do tipo OO precisam ser rompidas. Uma ligação OO precisa ser rompida para cada 2 moléculas de NO. Desse modo, 2 oxigênios serão fornecidos e cada um deles vai se ligar com um átomo de nitrogênio de moléculas de NO. Por outro lado, olha essa reação aqui. Para que ocorra a formação do CO2 e de água a partir de metano e O2, 2 ligações de OO, O precisam ser rompidas e, além disso, 4 ligações do tipo CH necessitam ser rompidas, de modo a gerar esses produtos aqui. Então aqui o número de ligações a serem rompidas é muito maior do que aqui. Então a tendência é que essa reação, que exige que um menor número de ligações seja rompida, seja mais rápida do que essa. Só que tem que tomar cuidado, isso é só uma tendência. Por quê? Porque além da quantidade de ligações, a gente também tem que avaliar a força dessas ligações. Às vezes apenas 2 ou 3 ligações precisam ser rompidas, mas essas ligações são extremamente fortes. E aí a reação acaba sendo muito lenta. Então tome cuidado, a gente não pode avaliar somente o número de ligações que devem ser rompidas para a reação acontecer. A gente também precisa avaliar conjuntamente a força dessas ligações. Vamos resolver um primeiro exercício então para a gente fixar esse assunto que a gente acabou de ver? No primeiro exercício, o enunciado diz assim: para responder à questão abaixo, relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam a velocidade dos mesmos mencionados na coluna 2. Então, na coluna 1, ele dá os fenômenos e na coluna 2, ele dá os fatores que podem estar associados com esses fenômenos. Vamos fazer essa associação então. Queimada se alastrando rapidamente quando está ventando. Bom, o vento acaba carregando mais oxigênio em direção à madeira queimando e com isso acaba aumentando a concentração de oxigênio. Então, no primeiro caso, o vento está relacionado com o aumento da concentração de gás oxigênio, aumentando assim a velocidade da queima, da combustão, por exemplo, da madeira. O primeiro está relacionado com
concentração, C. 2. Conservação dos alimentos no refrigerador. A gente viu que quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade da reação. Maior vai ser a velocidade com que os alimentos se degradam. Por outro lado, se a gente abaixar a temperatura, a gente consegue reduzir a velocidade com que a reação acontece, a velocidade com que os alimentos se degradam. Então, no caso 2, está relacionado com temperatura. 3. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. A gente já viu que a água oxigenada em contato com o ferimento contendo sangue vai imediatamente gerar uma efervescência. O oxigênio que é produzido vai começar a borbulhar, indicando que ele está sendo produzido a uma velocidade bem rápida. E isso acontece porque no sangue existe uma enzima, a catalase, que catalisa a reação de decomposição da água, ou seja, aumenta a velocidade de decomposição. Então, no 3 a gente associa com o B de catalisador. E 4, lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. A gente viu que quanto maior for a superfície de contato, quanto mais fragmentado, particulado, pulverizado estiver um reagente, maior é a sua superfície de contato. Logo, maior vai ser a sua reação, nesse caso, uma reação de combustão. Então, o item 4 está relacionado com a superfície de contato. Então, fica 1C, 2D, 3B, 4A. Alternativa A. Exercício 2. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos rico em carbono. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, o carvão, do comburente, o gás oxigênio e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade? Então ele dá aqui que o combustível pode estar em pedaços ou pulverizado, ou seja, particulado, em pó. Aqui ele indica que o comburente, que o gás oxigênio, pode estar presente na forma contido no ar atmosférico, na forma pura e também na forma líquida. E aqui ele dá a temperatura em que o processo pode estar acontecendo. E ele pergunta em qual desses casos a reação vai acontecer de forma mais rápida. Então vamos avaliar. Claro que o combustível estando particulado, fragmentado, pulverizado, vai ter maior superfície de contato, logo a velocidade vai ser maior. Então a gente fica com a B, carvão pulverizado, e D, carvão pulverizado. Então eu vou fixar só na B e na D agora. Em relação ao comburente, aqui o oxigênio está presente na forma de ar atmosférico, contido no ar atmosférico. O ar é uma mistura de gás oxigênio e gás nitrogênio. Só que na D, ele está presente na forma pura. Então aqui, oxigênio vai ter muito mais oxigênio em um dado volume do que aqui, pois ele está na sua forma pura. Com isso, aumenta a concentração. Aumentando a concentração, aumenta a frequência de colisão, aumenta a velocidade da reação. Então a gente já sabe que é a letra D aqui, ó. E além disso, olha a temperatura aqui, ó. A temperatura nesse caso é 100 graus Celsius e aqui é 30. Quanto maior for a temperatura, maior é a velocidade da reação. Então a gente fica com a letra D. D de dado. Exercício 3. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar a fim de que o fermento atue. Algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Após algum tempo, a bolinha inicialmente no fundo do copo passa a flutuar na água. Então, inicialmente, a densidade da bolinha é maior do que a densidade da água, por isso ela afunda. E depois, o que acontece? A bolinha começa a flutuar. Por quê? Por algum motivo, ela ficou menos densa do que a água. Logo, ela passou a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Então, quando a bolinha flutua, quando ela fica menos densa do que a água, começa a flutuar na água, indica que a massa está pronta para ir ao forno. Com base no texto, podemos afirmar que a densidade inicial da bolinha é maior que a da água. Sim, inicialmente ela está no fundo, ela consegue afundar no corpo, na massa de água contida no copo. Verdadeiro. 2. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar porque a
fermentação libera gás dentro da massa. Sim, libera o dióxido de carbono. Isso faz a bolinha aumentar de volume até ficar menos densa que a água e subir. Correto? A gente coloca fermento nas massas de pão justamente para que a massa cresça, para que ela aumente de volume e fique mais fofinha também. E isso acontece justamente pela liberação do dióxido de carbono durante o processo de fermentação. E aí o que acontece é o seguinte: inicialmente a bolinha tem uma densidade, massa dividido pelo volume. A densidade inicialmente é maior do que a da água, por isso que ela afunda no copo com água. Só que depois o que acontece? Conforme a massa cresce, o volume aumenta. Se a gente fizer novamente a divisão, a massa não é alterada, ela é fixa. O que acontece é a alteração do volume. Se a gente pega a mesma massa e dividir por um volume maior, a gente vai ter o quê? Uma densidade menor. É só pensar o seguinte: 10 dividido por 1 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 10 dá 1. Então, quanto maior é o denominador, menor vai ser essa continha, essa razão. A densidade vai ir diminuindo. Correto também. 3. Em dias frios, a bolinha leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação, tem sua velocidade reduzida com a diminuição da temperatura. Verdade. Quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade da reação. E o contrário. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. Correto. Letra E, todas as afirmativas são corretas. Exercício 4, enunciado diz assim: em 2 experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução aquosa de ácido clorídrico, à mesma temperatura. Num dos experimentos, usou-se uma placa de ferro. No outro, a mesma massa de ferro, na forma de limalha. Limalha é pó de ferro, ferro pulverizado. Nos 2 casos, o volume total de gás hidrogênio produzido foi medido, periodicamente, até que toda a massa de ferro fosse consumida. Escolha a alternativa cujo gráfico melhor representa as curvas do volume total do gás hidrogênio produzido em função do tempo. Então ele dá aqui o volume de gás produzido em função do tempo. Então ele falou o seguinte para a gente: os experimentos são idênticos, as condições em que o experimento é realizado é praticamente a mesma. A única diferença é em relação à forma de apresentação de um dos reagentes do ferro. Em um experimento o ferro está na forma de uma placa e no outro experimento ele está na forma de limalha. Então aqui eu coloco a reação para vocês, é uma reação similar à qual eu apresentei anteriormente. Assim como o zinco reage com o ácido clorídrico liberando gás hidrogênio, o ferro também sofre essa reação. A diferença é que, no caso do zinco, forma o cloreto de zinco. Aqui forma o cloreto de ferro 3. Importantíssimo aqui, então, é o seguinte: se a mesma massa de ferro for utilizada, a quantidade de gás hidrogênio ao final da reação tem que ser o mesmo. Então perceba que aqui, no final da reação, as quantidades, os volumes aqui são diferentes. Então, esses 2 gráficos aqui estão incorretos. Se a mesma massa de ferro foi utilizada, a quantidade final, o volume final de gás hidrogênio produzido tem que ser o mesmo. Então, a gente já descarta C e D. Em relação a A e a B, a gente sabe o seguinte: quanto mais fragmentado, quanto mais particulado estiver o reagente, maior é a superfície de contato, mais rápida é a reação. A questão é a seguinte: qual curva está associada com a limalha e qual curva está relacionada com a placa? Bom, a curva que indicar uma reação ocorrendo mais rapidamente, com uma velocidade maior, está associada com a limalha. E a curva que indicar uma menor velocidade está relacionada com a placa. E como a gente pode ver isso? Por meio da inclinação. Perceba na letra B aqui, que a inclinação da curva tracejada, a inclinação inicial, eu tracei uma reta tangente ao marco 0 aqui, essa inclinação relacionada com a curva tracejada é maior do que a inclinação relacionada com a curva contínua, relacionada com a placa. A curva com maior inclinação indica a maior velocidade. Logo, está correto. A curva tracejada tem uma maior inclinação inicial,
logo está relacionado com a limalha, que tem maior superfície de contato, logo a reação com a limalha vai acontecer mais rapidamente. E a curva que tem uma menor inclinação inicial está relacionada com a placa metálica. Uma outra maneira da gente avaliar qual curva indica a maior velocidade é a gente obter um par ordenado em um dado instante. Então vamos fixar esse instante aqui. Perceba que o volume produzido a partir da placa pela curva contínua é esse valor. Só que o valor produzido indicado pela curva tracejada é esse valor aqui. Então perceba que nesse instante a curva tracejada indica uma maior produção de gás hidrogênio do que nesse outro caso aqui. Por isso que a curva tracejada tem que estar associada com a limalha. Então, é a letra B a alternativa correta. Exercício 5, o enunciado diz assim: determinada reação em presença de catalisador ocorre em 3 etapas, 1, 2 e 3. Qual das espécies indicadas constitui, ou seja, representa o catalisador? Então vamos fazer uma avaliação que é a seguinte: vamos obter a reação global para a gente fazer uma análise um pouquinho mais detalhada sobre essas 3 etapas reacionais. A gente sabe que espécies iguais, idênticas em lados opostos podem ser canceladas. Então perceba o seguinte, que AB está sendo produzido aqui, mas está sendo consumido aqui. AB está presente em lados opostos. Considerando que eles apresentam o mesmo estado físico, a gente pode cancelar AB. Em seguida, notem que a gente tem X sendo produzido, mais uma vez produzido, só que ele está sendo consumido aqui. Então a gente também pode cancelar. E notem que AY está sendo produzido aqui, mas está sendo consumido aqui. Então a gente pode cancelar também a Y. Agora muda. Até então a gente estava cancelando espécies que estavam sendo produzidas e depois estavam sendo consumidas. Agora perceba o seguinte: B está sendo consumido primeiramente nessa etapa e numa etapa posterior ele está sendo produzido. Essa é uma característica de um catalisador. Um catalisador ele é consumido em uma etapa e em alguma etapa posterior ele tem que ser produzido, indicando que ele está sendo completamente recuperado, ou seja, um catalisador é regenerado ao final de uma reação química. Então, nesse caso, B é o catalisador. Só para finalizar, como é que a gente pode representar a reação global? X, Y e A são os reagentes, a gente pode colocar aqui, e Y e AX são os produtos, a gente vem e coloca aqui. A gente poderia colocar o catalisador aqui como reagente, sendo produzido aqui, recuperado, só que é bem comum a gente representar o catalisador bem em cima da flechinha, que separa reagentes de produtos. Cuidado! Representar o catalisador aqui em cima não significa que um catalisador não possa participar de uma reação. Ele pode participar da reação, só que ao final do processo ele vai ter que ser completamente recuperado, ou seja, um catalisador é regenerado. Então, a letra B é a alternativa correta. Antes de finalizar a aula, eu quero falar para vocês sobre energia elétrica. Energia elétrica nada mais é do que energia cinética armazenada nas pequenas partículas de carga elétrica negativa que constituem todos os átomos, os elétrons. Essa energia elétrica, essa energia cinética que é armazenada nos elétrons podem ser transferidas e quando isso acontece, essa transferência pode aumentar a energia cinética média das partículas que formam os reagentes. Aumentando a energia cinética média das partículas, aumentando a movimentação das partículas que formam os reagentes, vai aumentar a frequência de colisão, aumentando a velocidade de colisão. Em relação à luz também é energia eletromagnética. Aqui eu coloco para vocês que as reações que são afetadas pela luz são chamadas de reações fotoquímicas. Reações que são influenciadas pela luz. Elas podem ser uma reação de fotossíntese e de fotólise. A reação de fotossíntese converte espécies menores, como CO2 e água, em espécies maiores, como açúcares, glicose, sacarose, frutose, amido, celulose e por aí vai.
Já a fotólise, ao contrário, ela converte espécies maiores, tá? Ela decompõe espécies maiores em espécies menores, que é o caso aqui da decomposição do sal brometo de prata em prata metálica e bromo Br2. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula 8, em que a gente viu os fatores que influenciam a velocidade das reações. Quero deixar um abraço a todos e dedicar bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.